Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Salve, salve, DA, amigo do Like Us Training. Salve, meu querido Edward Ross, salve a todos. Como é que tá a força aí, DA? Salve a todos vocês, podcast Like Us Training. Mês de agosto, mês de linguagem corporal. E sem muita punhetação, mas eu gostaria de agradecer de coração a todos vocês que estão baixando os nossos áudios, nossos podcasts. Tudo que estão baixando e compartilhando, né? E compartilhando, seja os de domingo, seja o feedback que sai toda quinta-feira. O meu muito obrigado a vocês. Agradecemos de coração. Do Deezer, do iTunes, do Spotify, do Spreaker, do Google Podcast. Galera do YouTube também, mundo inteiro acompanhando este podcast do Like Us Training que está subindo, bombando, meu querido. Cada vez mais a Edward gente só Ross. tem nossos fãs, nossos seguidores aí para agradecer. A galera tá compartilhando, a gente ainda pede para compartilhar, mas para crescer mais, oferecer sempre algo melhor. Sim. Essa semana, né, tendo algo com certeza que a galera já estava na ânsia, né, já estava esperando, querendo ouvir especificamente como é que a gente vai conseguir aplicar tudo isso aí. Chegou, né? Finalmente, né? O que muitos esperam, que é o lance da aplicação da linguagem corporal no mundo da sedução, da atração. Sim. E assim, a gente sempre fala aqui no podcast, ou seja, nos vídeos no YouTube, a gente sempre fala que para você ter sucesso e ter sucesso também com uma mulher nota 9, nota 10, você vai precisar melhorar tudo que envolve a sua vida. Por isso que a gente sempre divide, né, em etapas, para justamente as pessoas não pensarem que é simplesmente... A nossa concorrência, que é sempre sadia, sempre nos mostra, por exemplo, na maior parte das vezes, apenas enxertos da vida. Que é o quê? Não, para você pegar mulher é assim, assim, assado. Assim, beleza. assim. Só que ninguém te ensina... Como lidar com todas as nuances, né? E principalmente com o que vem depois. O que vem depois, porque a arte da sedução é ótima, usar a linguagem corporal, tudo mais. Só que depois, se você gosta da mulher, você vai ter que manter essa mulher. Sim, com certeza. E é por isso que a gente está sempre dividindo em partes, e para isso você tem que ser sucesso no seu trabalho, no mundo corporativo. Com certeza. Por isso que você tem que ser sucesso com a família, sociedade e tudo mais. E agora a gente chegou na etapa que muitos esperavam, né? Então, Dea, e assim, você falou de um jeito bem simples, né? De um jeito bem direto, falou bem. Bom, obrigado, hein? Opa, tamo aí. Valeu, garoto. Só que assim, cara, sabe o que é louco? Que quando eu fui fazendo essas anotações e fui pegando material para fazer esse episódio pra galera, foi que, sim, essa parte a gente chega mais na aplicação. Que é assim, é o que a galera quer, o suprassumo, né? Como é que isso vai funcionar? E quando você menciona especificamente, os itens do qual a gente está falando, tudo que a gente está colocando aqui, o que a gente vai colocar nesse episódio, eu acho que, DA, ele vai além de você simplesmente conseguir atrair, seduzir, manter ou ter mais oportunidades. Como a gente já estabeleceu até em outros episódios, também tem muito a ver com o que a gente sente sobre nós, conosco. Eu acho que assim, tem alguns pontos importantes, antes da gente até chegar nos pontos que a gente tem separado,
que a gente precisa entender que a galera realmente tem um problema. Porque, vai lá, a gente falou de alguns pontos, de alguma teoria de como fazer uma entrevista de emprego, o que é linguagem corporal boa, o que fazer e o que evitar nos outros episódios. Agora falar um pouco mais sobre conhecer estranhos pela primeira vez, conhecer aquela gata que é uma estranha pela primeira vez, e como que a gente vai conseguir colocar esse conforto, como que a gente vai conseguir deixar pessoas relaxadas na nossa presença. E eu queria falar antes dos pontos sobre o que a gente sinaliza, DA. Assim, só para a gente ter essa ideia, porque a galera deve estar já percebendo que o que você precisa sinalizar, o que você precisa emitir como seu sinal de confiança, de conforto, através da sua linguagem corporal, e também perceber que a gente está sempre lendo os sinais dos outros. Eu acho que esse episódio vai ser muito bom para a galera parar um pouco e perceber quando está se equivocando sobre os sinais que está lendo dos outros, parar um pouco para perceber os próprios sinais que estão emitindo, aí dos pontos que a gente vai discutir, e assim, e observar que como a linguagem corporal vai mudar a sua vida. É importante você ter falado exatamente essa máxima, né? Importante para a vida. Não à toa é um dos episódios, né? A gente dividiu já em duas partes, domingo, tudo mais, o mês de agosto, o mês da linguagem corporal. Inteiro. E já é um dos que mais estão bombando em download. Que é bom, né? A galera, pelo jeito, a galera percebe a importância. A galera tá se ligando que o momento da linguagem corporal é o momento chave para você ter sucesso. A gente vai chegar em algum momento e falar do sucesso dos nossos alunos, de quem treina com a gente, e é o que eles mais percebem das mudanças mais fáceis, com os efeitos mais radicais mesmo, né? Só que, assim, para e pensa um pouco, DA. Olha quando você vai conversar com alguém. Vamos até falar assim, conhecendo uma gata pela primeira vez? Sim. Só que a gente pode entrar de novo no que a gente falou semana passada. Falar em público, numa entrevista, enfim, qualquer situação. Quando você está lá passando uma mensagem, usando suas palavras, é importante perceber que, assim como eu estou aqui no nosso estúdio improvisado, mesmo com que a gente está numa mídia só de áudio, eu estou gesticulando com as minhas mãos. Sim. A linguagem corporal ela vai fazer que, suas palavras sejam mais ouvidas, com mais atenção, que ela seja, que a sua mensagem seja passada com mais atenção, mais conforto e mais convicção e confiança. Ou, do outro lado, se a nossa linguagem corporal estiver errada. Ou digamos assim, eu citei, eu acho que 2 domingos atrás, que é o que a galera quer evitar. E isso é importante para atração e sedução. Ter uma dissonância ou não combinar a sua mensagem com a sua linguagem corporal. Você falar de uma forma confiante, atraente, flertar e tal, e a sua linguagem corporal está um pouco fechada e tímida e dura e rígida, aquela gata vai olhar e ela vai sentir algo muito, mas muito esquisito. Até vibe de estuprador. Vai sentir tensão, né? Tensão, porque a linguagem corporal ela vai transmitir essa tensão. E a gente vai explicar exatamente disso. Ao invés de tesão, vai causar tensão. Isso que a gente não quer. E outra, além de tensão, DA, se liga, vai causar confusão. Porque pensa, se a linguagem corporal está bem confortável, bem ajustada, mas as palavras estiverem sem confiança, palavras assim um pouco estranhas, talvez não vai gerar tanta tensão, mas vai gerar confusão. De qualquer forma, vai fazer ela sentir estranho. Muitas vezes eu conversei com mulheres assim que vi, assim, amigas minhas dar não para uns caras assim. Chega um cara legal até, boa pinta, chega na minha amiga, conversa com ela e a amiga vixe e tal, aí ela vira lá no grupo de amigas lá e fala, mano, que coisa terrível e tal. E eu perguntar, o que tinha de tão ruim? Aí ela, ele só era esquisito, sabe? Uma vibe assim e tal. E elas simplesmente não conseguiram explicar para mim. Só que a partir do momento que eu consegui observar isso mais e mais, percebia que,
tem essa dissonância, tem essa diferença entre o que ele passa, por isso essa confusão. Muita gente foca em palavras, né, DA? A gente já citou isso aí. Todo mundo quer saber o que eu falo para aquela gata. Todo mundo acha que o problema dele, ele não sabe o que dizer para ela. Lembra essa aí, né? Não se acha nem tímido. Talvez esteja no Trend Topics do Like Us Training, de assuntos mais perguntados, né? Sim, o que falar. O que falar, eu não tenho assunto. E aí a gente sempre está falando aqui no podcast, sempre falando nos vídeos. Você é que tem que criar o assunto, meu querido. Sim, e além do assunto, não deixar da gente reforçar e falar que, cara, você pode ter o assunto mais mágico do mundo, mas se sua linguagem corporal tiver com essa dissonância, tiver essa mistura, vai foder sua mensagem toda, vai deixar ela desconfortável. Então, o objetivo que a gente vai ter aqui, a gente vai falar um pouco assim de alguns tópicos, de alguns pontos que vão fazer toda a diferença para você passar confiança, para você passar convicção, para deixar as pessoas relaxadas e com que a gente consiga ajustar essa linguagem corporal em nós, para então, se a gente conseguir, se você ouvir atentamente os pontos que a gente colocar aqui, e é assim, ouvir de coração e mente aberta, para você realmente conseguir incorporar isso aí, usar isso aí na sua vida, porque o que a gente vai fazer é que a partir do momento que a gente ajusta, ajeita, faz funcionar na gente e entende o que é uma boa linguagem corporal, controla ela bem, de dentro para fora, aí a gente vai conseguir observar muito melhor as respostas que os outros dão pra gente. O feedback e a linguagem corporal e os gestos dos outros, porque agora a gente tem muito mais controle, não só sobre o nosso, a gente tem uma ciência maior do que a gente está fazendo. Aí sim, a gente vai falar um pouquinho de como ler, não nesse episódio especificamente, mas vai entrar sim essa parte da leitura, já que a gente está falando de interagir com aquela gata, né? Sim. E aí, vamos entrar já direto no... Ou você ainda tem... Ainda tenho mais algumas, cara. Conclua, meu querido. Vamos lá. Porque assim, porque existem alguns pontos, DA, e observa esses, porque o que eu quero que a galera entenda é que existe uma camada que não é só olha como é importante e olha aqui como se faz. Eu quero ressaltar realmente que existe essa parte que se a gente controla esse sinal, a gente consegue determinar o sinal melhor que a gente recebe, certo? Que nem eu acabei de falar. E eu queria falar sobre um fenômeno chamado espelhamento. Você deve lembrar disso aí, Lembro. do que é espelhamento. E a gente tem uma parte do nosso cérebro que é dedicado a espelhar movimentos, a espelhar o nosso conforto a partir do conforto do outro. Cara, isso vem da nossa evolução. Acho que o ato de bocejar é uma das mais comuns, né? Exato. Você vê alguém bocejando, você fala... Não, talvez você vá bocejar também, né? Sim, muito provavelmente. Exatamente. Não, a vontade, o ímpeto de você também bocejar já vem. A mesma coisa, e quando a gente falar de sorriso, a gente vai falar desse contágio, né? De como o espelhamento é importante e de como o sorriso ele consegue contagiar, transformar e ajudar na nossa atração. Já é a primeira parte, né? Que é a primeira que a gente vai chegar e falar. E assim, eu tenho ainda, antes da gente ser objetivo do sorriso, tem algumas etapas aqui que vai entrar em sorriso. Só que essa parte do espelhamento, DA, que eu queria só antes da gente chegar nos itens, assim, vamos entender, para o pessoal já logo entender que está ouvindo aí. Por exemplo, esse espelhamento, a gente evoluiu com isso. Todo mundo aqui já deve ter visto, ou ao vivo num zoológico ou no YouTube, um macaco fumando, por exemplo. Já viu um chimpanzé pegar um cigarrão, pegar o dedo do meio e levantar para a galera? Ele não aprendeu isso na selva, ele não aprendeu isso na jaula, ele aprendeu isso observando os outros, espelhando. A gente não percebe, mas se eu cruzar as pernas assim e ficar, que a galera não tá vendo, mas eu cruzei as pernas, virei o joelho para você, e é bem provável que a partir de um momento que eu ficar assim, e você vai acabar espelhando por estar conversando comigo e acabar cruzando essa perna também. É algo que a gente já tem natural.
Eu quero que todo mundo já entenda, cara, que se você... Ó, essa aqui é interessante, DA. Assim, falando de atração e sedução, conversando com mulheres, muito de quem tá ouvindo aí, muitos aí que estão ouvindo, não tem as melhores experiências com mulheres. Vem de experiências negativas, muitos nãos, mulheres fazendo cara feia, tratando como estranhos e coisas assim. E o que eu quero que todo mundo já entenda é essa camada. Que se você está emitindo um sinal negativo, mesmo sem saber, tipo aquela cara de pensativo, só que faz aquela cara de bravo quando está pensativo, a gente já citou aqui, né, em outros episódios. Só que o que acontece? A gente está emitindo esse sinal. O reflexo que vai vir, o espelho que vai vir dos outros, da sociedade como um todo, daquelas gatas, vai ser negativo. E muita gente não vai entender nem por que as minas estão sendo tudo fechada, tudo cara fechada e tudo cara feia. Porque se você recebe esse espelhamento natural e você acha que mulheres, no geral, elas são meio... negativas com você, é porque muitas vezes você não está percebendo que você já não está passando a vibe, não está passando o sinal mais positivo, não está passando um sinal mais relaxante, confortável, tranquilo. Confiante. Então, confiante, né, DA? Então, você está percebendo como tem uma camada, essa camada do espelhamento é interessante porque funciona, né? A tendência é sempre a gente se espelhar em ídolos, né? Vamos pensar gerações. Boa. Sempre tem um filme ou um seriado cujo ator tá com estilo de cabelo, tá com estilo de roupa, exato, atriz e assim por diante. Você matou, cara, porque esse espelhamento. Você tava falando de espelhamento, eu tava pensando, pô, uma geração que seguiu James Dean lá nos anos 50, sim, 60. Perfeito. John Travolta nos anos 70. E só um asterisco. Isso eu tô falando de um espelhamento, de Deus gesticular de um jeito e você me dá um espelho de você. Só que, olha, você tá citando exatamente como essa camada é densa. Porque os nossos ídolos também são o que a gente acaba espelhando. E muitas vezes a gente não espelha no melhor, né, cara? É um negócio um pouco complicado isso aí. Então é verdade. E o que eu quero ressaltar, nesse ponto que você falou, assim, dos roqueiros, dos músicos, dos atores, das personalidades, cara, da mídia, até dos nossos pais, no né? Mundo corporativo, tem gente que vai atrás dos grandes magos da economia, exato. Cara. Então, para e pensa assim, quem está ouvindo, até nós aqui, qualquer pessoa das 7 bilhões do mundo, está emitindo sinais através da sua linguagem corporal. A sua linguagem corporal, ela tá aparente não só para aquela gata, mas para o mundo inteiro, está causando impressões para o mundo inteiro, você querendo ou você não. Não, sabe? Queira ou não, você não tem como desligar isso aí. E a gente citou, ela começa de manhã quando você sai da cama. Não tem como desligar, ela tá 24 horas por dia ligado. Tem um post que a gente fez de uma frase da Maya Angelou, falando que as pessoas vão esquecer seu nome, as pessoas vão esquecer o que você fala, vão esquecer o que você fala, vão esquecer o que você faz, vão esquecer basicamente tudo, até com a sua aparência, mas nunca vão esquecer como você já fez sentir. O filme que eu indiquei para você, indico pro povo aqui agora, Pig, Porco. Porco, com Nicolas Cage. Nicolas né? Cage, acabou de sair aí, assisti. É exatamente uma parte do filme, ele fala exatamente essa premissa. Cara, você vai ser esquecido. As pessoas não vão lembrar de você. Claro que não. Não vão querer, já não querem saber de você agora. A gente falou isso nas verdades, as pessoas estão auto-envolvidas, elas estão pensando nelas. Não querem saber já né? agora, imagina depois. E olha como é altruísmo isso aí, a gente pensar que o você fazer as pessoas sentir bem é uma ferramenta, é um poder que a gente tem usando essa linguagem corporal. Eu tenho uma interessante nesse sentido, que você citou isso aí, é uma que eu vou lembrar. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, e porque assim, cara, eu sempre fui um cara um pouco mais do rock and roll, né? Você sabe, eu sempre curti mais rock, até um metal, coisa assim, toquei guitarra e tudo mais. Só que eu nasci e fui criado
num bairro definido e caracterizado pelo hip hop, pelo rap. Lá no Queens o negócio era muito de rap. Totalmente gestual, né? Totalmente linguagem corporal. Linguagem corporal e outra, DA. Olha que interessante. Também na forma de vestir. E lembra quando eu cheguei, que eu basicamente usava um uniforme, né? Que era basicamente aquele jeans e aquela camisa branca. Isso foi até me chamavam 2 de meses Eminem. atrás, né? Porque agora que você tá... Não, até uns 12 anos. Porque você me conhece há tempo demais, né? Mas assim, o estilo não é necessariamente 2 meses atrás. Agora o meu filho fala que é o Darth Vader, né? Que eu só uso preto. Apesar de não estar de preto agora. Agora né? você tá usando branco também. Mas, o DA, muita gente batia o olho em mim e me classificava, sabe? Sim. Eu era julgado pela forma de vestir. A gente sabe que todo mundo é. E isso, queira ou não, que não é do gestual, não é da linguagem corporal, mas olha como o frame de como você se veste, de como você se apresenta, vai dizer muito mais até do que você quer dizer sobre si. Então, independe do preço que você vai pagar pelo vestuário. Não depende do preço. O dinheiro não entra aqui. Ou outra situação, que é sempre comprar peças novas. Sim. Uma coisa é você comprar peças novas de vestuário, outra coisa é você manter o estilo. Ou seja, eu vou comprar coisas novas, mas só calça jeans. Exato. Calça jeans azul clara. Exato. Não, a gente sempre dá essa recomendação de ser dinâmico com o seu estilo, sempre buscar melhorar, por isso ter amigas e tudo mais. E com certeza. Então vamos lá. Já que a gente falou que você não escolhe o que você projeta, se você não escolhe, ele vai ser escolhido por você. Aqueles, sabe, dos ídolos, do espelhamento que a gente faz, pra gente realmente... Assim, sempre cita aqui, DA, para tomar cuidado com esse lance de framing, que o frame dos outros vai nos afetar, você querendo ou não. A gente já citou aqui, se você pegar e for morar no Rio de Janeiro e passar 6 meses lá, é capaz de você pegar um maneirismo, uma forma de gesticular, um sotaque, sabe, uma gíria, uma coisa assim. Os amigos, pensa, se você se cerca de amigos que estão sempre de linguagem corporal fechada, galera negativa, reclamona, que merda, isso é uma merda, aquilo é uma merda e tal, e não sei o que é uma merda, e tudo é sempre fechado, você vai espelhar essa linguagem corporal também. Então as suas companhias, os seus amigos também têm esse efeito em cima de você, também vão aplicar. A sua convivência é importante porque você está espelhando o que os outros te passam. E se você está cercado de pessoas negativas, você vai espelhar uma linguagem corporal negativa. Você vai ter, então, um reflexo dos outros negativo, uma visão negativa do mundo que só retroalimenta isso tudo, né? Você então, falou agora do espelhamento de carioca. Se eu for lá para o Rio de Janeiro, um paulista foi para lá e tudo. Eu estou vivendo uma situação bem parecida. Eu estou lendo um livro escrito pelo jornalista Mário Filho, chama O Negro no Futebol Brasileiro. Certo. E ele tem uma narrativa diferente. A forma dele narrar o futebol. A forma dele contar a história. A história que ele quer contar. A narrativa dele, que é a escrita, as frases e tudo mais, a construção toda prosa, de parágrafo e tudo mais, é diferente do que a gente vê habitualmente. Sim. Durante a leitura, eu tive que escrever um texto. Sim. Cara, passei a escrever daquele jeito. Daquele jeito. Exatamente. E mesmo mantendo o meu estilo. Sempre botei o estilo. Gênio que você falou. Sabe por quê? Mas depois eu fui reler o texto, cara... Eu tô lendo a porra do livro, velho. Sabe o que você acabou de notar? E para todo mundo prestar atenção no que o DA acabou de falar. Que até as suas palavras têm linguagem corporal. Entendeu? É engraçado, não faz sentido falar que linguagem corporal, de palavra, escrita, como assim? Mas não, existe sim uma forma de concretizar e materializar todas as sensações, toda a forma da linguagem de você usar. Exatamente. Então a gente tem, cara, vários exemplos de como a gente adota. Você acabou de citar um autor. E olha que às vezes é um cara que você não consegue nem ver. Você nunca viu ele falando, você nunca viu ele gesticulando, mas pela escrita dele você pega.
Outra, muito fácil, são atores. Você falou James Dean, James Bond, as personalidades. A gente falou na quinta-feira do Dwayne Johnson. Posso te dar mais exemplos? Exemplos excelentes e negativos também, pode mandar. Vou dar 2 exemplos positivos. Essa semana a gente teve o falecimento de 2 atores, ícones do teatro e da teledramaturgia brasileira e da dramaturgia também. Primeiro morreu o Paulo José e depois faleceu o Tarcísio Meira. 2 atores muito bons, sempre bons naquilo que faziam. E atores, linguagem corporal. Então, a gente citou isso no último episódio. Eles são mestres, Eles são mestres em fingir. Eu tô engatilhado para a gente já começar a falar dos itens especificamente. Sim. E eu tô já aqui no primeiro, que é o de sorrir, e ao mesmo tempo tava lembrando o quanto o sorriso do Tarcísio Meira cativou, conquistou uma boa parcela da população. Então, e olha como... vamos lá. Para e presta atenção Paulo no José, que você falou. Outra coisa, sorriu pra caralho, gestual dele. Então, olha como é que eu tava sendo já subversivo e chegando aqui por baixo, falando de espelhamento. E olha como o sorriso é uma das formas mais claras, nítidas, fortes da gente conseguir exatamente isso que você falou. Cativar uma massa. Cativar aquela gata, cativar as pessoas e dar uma vibe positiva para elas através do espelhamento de um sorriso, passar essa positividade, passar esse carisma, essa receptividade. A gente tá sempre citando um abraço aí para todos os nossos ouvintes aí que é militar, que treinou. E olha a importância de linguagem corporal, de postura para militares. Vamos ampliar, tá? As Forças Armadas. As Forças Armadas, Porque a gente sempre fala de militar. Não de militarismo. Não, só pensa em exército. Não, tem também a Marinha, tem a Aeronáutica. O povo das Forças Armadas está com o Like Us Training. Um abraço para todos vocês. E vocês são também agentes diretos ligados com linguagem corporal. Então, toda a essência de exercer autoridade, de exercer confiança, de você passar comando para as pessoas. E comando eu não estou falando de uma forma autoritária, simplesmente de uma forma onde ordens serão recebidas de uma forma concisa, clara, que toda a hierarquia... Cara, é desde o começo. De alistamento, de alistar, de pensar em defender as Forças Armadas, trabalhar nas Forças Armadas. O cara ele já vai ter que ir com uma postura diferente, com uma linguagem corporal coerente com o trabalho dele, assim como em qualquer situação do mundo corporativo e, obviamente, na atração e sedução. Sabe o que eu pensei aqui quando eu estava fazendo anotações, que eu lembrei de linguagem corporal? Eu lembrei de você, meu irmão. Lembrei das histórias antigas e eu vou ser obrigado a citar essa aqui. Bora. Você no elevador, velho. Como você não conseguia segurar a onda. Assim, quando a gente tinha uma situação... Mas eu tava chapado aquele dia, né? Não, mas calma. Levar em consideração isso. O que eu quero que você perceba... Aquilo serviu de lição, cara. Sim, serviu de lição. Porque eu nunca mais entrei num elevador com alguém... que fosse fazer palhaçada. Não, se eu tiver chapado, cara. Então, nunca mais, cara. Mas sabe o que é interessante? Daquele episódio do elevador que eu lembrei, isso aqui não era só daquela do elevador. Eu lembro, por exemplo, se a gente tiver num grupo conversando ou numa reunião e alguma coisa acontecer de estranho, de peculiar, de cômico, basta eu dar uma olhada assim para você, que eu vejo que você, até hoje você não se segura, você já segura a risada e até desvia o olhar e fala, filha da puta, não olha pra mim desse jeito. Em alguns momentos, sim. Então, e assim, é pra você perceber como a gente, só por um olhar,
consegue contagiar o outro, consegue contaminar. Tipo, alguém fala alguma coisa e você já joga o olhar ali pro teu brother, o cara já, tipo, olha pra baixo pra não dar risada, pra não, sabe, pra não queimar o filme, pra não dar uma brecha que vocês estão percebendo alguma coisa que tá acontecendo ali e não tá sendo dito, né? Então existe muito disso, você com a sua gata, e alguém vai lá e fala alguma coisa, tá, e você só joga aquela olhada pra ela e ela já sabe exatamente o que você tá dizendo. Não tem dessa aí? Tem. Todo mundo, eu acho, que passa por essa, de não conseguir segurar a onda nesses momentos. Então, cara, a gente vê aquela coisa de usar óculos escuro, né? Que a gente pega aqui também como o óculos escuro, ele serve de certa forma também. Ah, é para esconder? Ah, é para esconder, tal, proteção, mas como isso realmente tem um poder de barreira? Todo mundo sabe? Ah, é óbvio. Sim, mas a gente não percebe o tamanho disso. Essa né? é um meu disfarce, né? O óculos escuro é o meu disfarce. Sim. Todo mundo pode me ver nas lives, nas né? lives, na gravação de quem tá do feedback. E aí, tá curtindo o podcast? Então vou te dar outra dica. Para você finalmente ter controle absoluto dos resultados que quer na vida, seja em seus relacionamentos, carreira ou estilo de vida em geral. Sabia que o Like Us Training tem programas e treinamentos para você se melhorar e se desenvolver? A Escola da Paquera e a Fórmula do Texto Proibido vão te ajudar assim como ajudou milhares de alunos. Se liga aí nesse depoimento. O Like Us Training me ajudou muito a entender o universo feminino, a entender comportamentos masculinos, me deu uma referência de homens positivos e de comportamentos positivos, numa sociedade onde a gente carece tanto desse exemplo. Então, sou muito grato ao mestre Eduardo Rossi e a toda a equipe do Like Us Training por ter me possibilitado esses ensinamentos. Tá aí, mais um extraordinário satisfeito. Vamos voltar pro programa aí, vai? Oh. Eu coloco óculos escuros justamente para fazer um personagem. É a tarja, né? Para justamente a tarja preta, né? Ser mais focado na voz do que propriamente na imagem. Só que, por exemplo, se você vai colocar um óculos escuro no seu perfil do Tinder, do Happn, de qualquer aplicativo, você vai se ferrar, provavelmente. Se você tiver de óculos escuro, provavelmente a mulher que você está afim não vai dar o like de volta. Exatamente. Então tem que não passar aquela de cool, né? Eu sou um daorão ali de óculos de sol. Uma coisa é você estar com óculos escuros na praia, com puta de um sol, né? Ou até mesmo a luz branca. Exatamente. Então, isso é o contexto, galera. Então, a gente sempre vem falando. E contexto, prestem atenção nos contextos. Então, né? Assim, a gente está citando já, a gente chegou na terceira semana aqui, citando vários elementos para prestar atenção, essas camadinhas, essas coisas para a galera passar a notar um pouco melhor. E eu quero que todo mundo pare, pense, reflita consigo, realmente. Mano, você tá treinando a sua linguagem corporal? Você realmente está fazendo algo consciente para melhorar a sua linguagem corporal, treinar isso aí, observar, tá mais ciente dos sinais que você está emitindo, porque como a gente falou aqui, você está falando, você está emitindo sinais o tempo todo, você querendo ou não. Posso dizer que tem uma galera aí que está se desenvolvendo através do TikTok, né? As dancinhas e tudo mais. Sim. E isso é se desenvolver. E a gente citou trabalho de vídeo, trabalho de mídia, né? Tem muitos caras que estão fazendo isso, estão se soltando. Meu, perca a vergonha. Perca a vergonha. Sabe qual foi um exercício? Você não me tirou um sarro que as músicas que eu coloquei aqui antes da gravação? Jerry Adriane. Só doce amor. Só a breguice. Não, mas aquela coisa, não vou nunca abrir mão de uma linguagem corporal na hora de uma dancinha. Mesmo que você classifique a música como brega, tem um ritmo dançante, já dou aquela chacoalhada. Isso é se soltar, galera. Já penso na salsa, você falando isso, Latino Fever. Você já começa o zombrinho, né? Exato, tchá. Só que, o DA, assim, a gente já falou como quem treina com a gente
chega aí logo de cara, os primeiros feedbacks que a gente tem da galera que adquire um treinamento do Like Us Training, faz lá, Escola da Paquera, ou até a fórmula do texto também, apesar de ser de texto, percebe logo de cara esse tipo de efeito, porque que nem você falou, como você escreve também acaba tendo, entre aspas, um aspecto de linguagem corporal. Mas, mano, quem faz a Escola da Paquera chega e fala, mano, o que eu recebo? Atenção das mulheres, elas estão notando, eu vejo que elas sorriem mais, cara, e você perceber de quando você tem uma postura boa, um sorriso legal, você terá um espelho da sociedade. Você não sabe por que as mulheres não sorriem pra você, não olham pra você, não te dão um tchá. Mano, precisa ver como é que eu ando na rua. Sabe quando eu tô andando na rua, eu tô ouvindo sempre um James Brown ali, tá sempre rolando waka, waka, e eu tô ali dando joia, oi, bom dia, andando tchau. Normal, sem o som no ouvido, necessariamente. Não, o som tá rolando na minha cabeça. Exatamente. o som tá rolando na cena, é o frame. É exatamente aquele frame. Tá rolando ali um Barry White, tá ligado? E o Sexy Thing, né? E o Sexy Thing, um Tom Jones, entendeu? Exatamente. Marvin Gaye. Marvin Gaye. E tá rolando. E o que acontece? Aí eu sou aquele cara que tá rolando, dançando aquele Barry White na cabeça quando anda. E, mano, eu te juro, a galera pode até duvidar, mas a resposta que eu tenho de mulheres na rua é muito mais positiva do que eu tinha antigamente, quando eu andava com a mão no bolso, cara feia, olhando pra baixo com fone de ouvido, né, ali ouvindo alguma coisa. Cara, faz toda a diferença no mundo. E a gente está falando desse espelhamento porque quando a gente citar os diferentes elementos, os diferentes aspectos que a gente vai citar aqui, a gente tem que entender que a gente não só está sinalizando o que a gente sente, o nosso nível de conforto, mas a gente está reforçando as nossas crenças, que nem a gente falou de espelhamento. Negativo, as pessoas vão refletir negativamente na gente. Só que a gente falou no episódio anterior de como a nossa mente, ela segue a nossa linguagem corporal. E assim, é aquele ciclo vicioso dos resultados que a gente tem, porque a gente reforça uma crença na nossa mente, a gente emite um sinal e a gente recebe um sinal. Então isso é uma via de 4 mãos até. Então a gente tem que parar e perceber isso aí e como, né, os resultados que a gente tem. Você quer melhores resultados? Começa aqui. Autocontrole começa aqui. Seus bons resultados começam aqui. E outra, antes da gente chegar nos elementos, queria citar uma pesquisa. Pesquisa de postura, feita lá em Ohio State University, a Universidade do Estado de Ohio. E essa veio sobre escrita, DA. E essa também citar para você, que é o nosso jornalista, é o nosso linguista aqui, que era feito sobre postura. E a galera foi avaliado num texto que foi pedido para escrever, para o pessoal fazer uma redação. Só que sabe qual que foi o mais interessante sobre a redação? É que a pesquisa foi em cima de postura. Então, um grupo A foi pedido para escrever uma redação, e enquanto escreviam, eles manteriam uma postura ereta, de atenção, sentado ali na carteira, ali em sua mesa, sentado ali de forma direita, ereta, e escrever aquela redação. Enquanto o grupo B ficaria ali com aquela postura mais desleixada, mais largada, mais, né, aquela coisa que a gente fala que não é boa, né? E escreviam a redação deles. E foi constatado que o grupo A tinha muito mais convicção, muito mais confiança, muito mais desenvoltura e muito mais, não só confiança na prosa de como escreviam, mas também no quanto elas confiavam no que estavam dizendo naquele texto. Então, realmente, o texto virava outro, simplesmente pela postura da pessoa. E a gente falou na semana passada no Linguagem Corporal Corporativa, a sua postura no trabalho, na hora de sentar, tem que estar sempre com o corpo ereto. Exatamente. Sempre. Não importa se você trabalha 4 ou 12 horas na mesma posição. Aí você vai fazer os seus intervalos. Exato. Né, para não ficar com tendinite, para não ficar com dor na coluna e tudo mais. Mas
você sempre vai ter que sentar ereto. Não tem o que falar. Tem que ter uma postura confiante no seu trabalho. E você sabe acabou que de citar o lance da redação. Eu tô até pedindo para o povo excluir o tempo de colégio, né? Exato, Cara, exato. Isso é outra conversa. Isso não entra já passamos muito, né? da escolinha, galera. Nós estamos falando já do mundo adulto, do mundo que todo mundo quer viver, e por isso está ouvindo aqui o nosso podcast do Like Us Training. Perfeito. Uma gigantesca que, assim, todo mundo que todo mundo ouve falar de linguagem corporal. Todo mundo sabe, lê um livro aqui, vê um vídeo no YouTube ali, e o que o consenso geral passa, e a gente aqui é contra sempre esses consensos gerais, né, Dea? Que é assim, que todo mundo acha que o nosso emocional é transmitido pela linguagem corporal. E sim, o Edward está aqui falando que o DA e o Edward aqui, sim, estamos falando sim, o seu emocional e seu conforto é transmitido, mas espera aí, que não é bem assim não, porque pesquisas estão mostrando cada vez mais que é o contrário, que você consegue controlar o seu emocional através da sua linguagem corporal. E a gente fala que controlar sua respiração é uma forma de você controlar o seu emocional. Só que, cara, você consegue fazer uma escolha consciente para começar a mudar a forma com que você pensa do mundo. Brother, você está falando isso, eu tô lembrando do filme Bingo, o Rei das Manhãs. Sim. Do Bozo, né? Que é inspirado na história do Arlindo Cruz, que foi o maior intérprete do Palhaço Bozo aqui no Brasil. Sim. E acabou-se esse tempo, né, cara, do cara entrar chapado para apresentar algum programa. O cara entrava cheirado. Brother, o filme é inspirado justamente na história do cara e acontecia exatamente isso. Exato. Você via que os apresentadores estavam nas suas linguagens corporais fora da naturalidade. Completamente. Fora da tranquilidade, da paz. Completamente. E é isso. Fofão. Todos, cara. Claro. Mas ali era um outro mundo, né, brother? Era uma outra situação. Hoje, com as hashtags, né, com os jogos da velha e com os compartilhamentos, sim, muita gente desmascara impostores, exato, impostoras. Opa. Muita gente desmascara linguagens corporais que não correspondem com a fala. Exatamente. E a gente cita sempre alguns exemplos. A gente cita aqui o Huck como é um exemplo bom. Mas claro, o cara é treinado, tá ali na TV o tempo todo. Luciano Huck, sim, né? Luciano Huck, exatamente. E, cara, assim, o que a gente está propondo para o ouvinte, o que a gente está propondo para o nosso seguidor, é que faça uma escolha consciente, que passe a perceber a sua linguagem corporal, que faça uma escolha para adotar especificamente o que você quer transmitir, o que você quer realmente comunicar com essa linguagem corporal. E requer trabalho árduo e duro, requer treinamento. Mas, assim, esse treinamento e esse trabalho, e não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Sabe por quê, Dea? A gente está revertendo décadas de linguagem corporal ruim, que a gente pegou... décadas? Não, das nossas vidas. Não, eu digo das nossas vidas, no caso. Respectivas vidas. Né? Pra gente realmente reverter o estrago que foi feito em nós, a nossa linguagem corporal mas mesmo ruim. assim eu ainda continuo pensando que não são só décadas, Sim, cara. Não, claro que a gente tem uma... A gente ainda tem muito hábito... Uma herdada. A gente tem muito hábito ainda do final do século XVIII. Claro. Não, a gente tem do primata, cara. Então, assim... Basta a gente passar a usar isso aí ao nosso favor e a gente usar essa sabedoria. Tem outra pesquisa aqui, e essa já foi citada também, a famosa do lápis. Só que eu dei a buscada aqui como é que foi passada essa pesquisa, como é que foi feita. E essa também é muito boa. Lembra do lápis? De você segurar um lápis na boca, que você pegar e morder um lápis lá com seus molares, né? Colocar lá no fundo da boca e força um sorriso bem bobo, né? Aquele sorriso bem idiotão. Tipo assim, Coringa, né? Tipo o sorriso do Coringa. Joaquim Fênix. Exato. A pesquisa, DA, e essa é boa demais, cara. Eu fiquei meio, né, chocado com essa aí. A pesquisa do lápis era assim, grupo A e grupo B. Foram ver um desenho animado
E isso a gente já passou, já viu em vários jeitos, quando a gente vê o vovô sentado ali para assistir um desenho animado com você. Quem teve um lápis na boca segurando um sorriso bobo, achou aquele desenho animado mais engraçado e mais divertido do que o grupo B, que já sentou na frente da TV para assistir aquele desenho animado, franzindo a testa e fazendo cara feia. Esse cara aí não achou graça de nada. Ele já sentou, braços cruzados, não achou graça no desenho animado. Enquanto quem estava sorrindo já achou engraçado, achou divertido. Porque isso já cria uma predisposição na gente, na nossa linguagem corporal. Já lembrei de um truque muito famoso, onde eu garanto, todo mundo que já passou por isso, que já posou para uma fotografia em grupo, Sim. já provavelmente passou por essa situação, que é o X. Diga exatamente. X. Ou diga, sei lá, Bahia. Né? Você faz o sorrisão. Palavras abertas, porque quando você dá o grito, que é incentivado pelo fotógrafo, pela fotógrafa, o clique que ele vai dar vai pegar sempre sua mandíbula, seus lábios abertos. E os olhos sorrindo. E os olhos também. Os olhos fazendo aquele pé de galinha e dando aquele sorrisão gigantesco. A gente vai falar de tudo isso. E é o espelhamento que entra exatamente nisso aí, que a gente está falando, da parte do sorriso. Só que, eu tenho uma boa. Falando já de sorriso, DA, se liga nessa. Começamos já? Não, a gente já tinha, né? Mas, DA, se liga nessa, cara. Olha o poder que isso tem. DA, eu acho que todo mundo, não só você, não só eu, mas todo mundo que tá ouvindo, pensa numa memória, algo do seu passado, alguma memória, e eu não quero que você pense numa memória boa. Numa memória meio vergonhosa, algum momento que você passou uma vergonha, um constrangimento, algo deu muito de errado, você se estrupiou. Só que se você contar para as pessoas essa memória, enquanto você sorri, essa memória acaba não sendo má, não é? Você conta da merda que deu e puta, aconteceu isso e aquilo, e você tá com um sorriso, você acaba colocando um aspecto naquela memória de que aquilo, apesar de ter sido uma merda, você tá ali dando risada da merda e olha como isso contagia de uma forma positiva, até de você pegar algo ruim do seu passado e transformar em algo bom, simplesmente sorrir. Olha que louco isso aí, né, DA? Sim. E eu acho que todo mundo já viveu isso aí. Então, ele tem esse contágio até em nós. Manda aí. Não, eu acredito que é dividido em duas situações o modo de você sorrir. Primeiro, você se aceitar, gostar da sua vida e, tendo isso, você vai se tornar uma pessoa agradável, divertida, exato, amigável. DA, uma que eu pego assim com treinamentos, com quem está treinando comigo, vai fazer um infield para manter aquilo sempre divertido, sim, sempre contando piada, sempre com um sorriso, porque a noite anterior, dando bom ou dando ruim, se você deu muita risada, se você sorriu muito, sim, naquela night, sim, você contagia aquilo como uma memória boa. Que incide no segundo item, né? Que é primeiro você tem que gostar da sua vida e ser genuíno. E o passo 2, que tem que ser ao mesmo tempo, é fazer a mulher sorrir. Exato. Não, mas aí é o espelhamento. É a mulher se sentir bem com você. E outra, ela não vai sorrir, ela não vai rir se você não tiver, né, caralho? Você tem que estar primeiro. E assim, além do contágio, cara, ele telegrafa a sua intenção. Exatamente o que você está colocando como intenção. Sim. Então o sorriso, ele já atinge como algumas das melhores intenções, né? Sim. E aí a galera tá perguntando, mas Edward, qual é o truque para isso? Galera, o genuíno é aquele do olho, galera, né? É a sinceridade. Mas o do olho você percebe. Sinceridade. Se eu tampo, você percebe o sorriso. Né? Eu tampei a boca e o nariz e você vê que eu tô sorrindo só pelos olhos. É só pensar que um cara com um sorriso forçado pode irritar uma mulher, cara. Exato. Pode irritar qualquer garota, cara. Exato. Se você não tá com humor pra sorrir, em vez de forçar, tenta o seguinte. Respira fundo algumas vezes. Procura, 3 coisas que você aprecia em você mesmo num ambiente que você está, cara. Exatamente. Vamos lá.
Isso vai ajudar você a melhorar seu humor e obter um sorriso que vai surgir naturalmente. Porque você vai esquecer dos problemas que estão te atrapalhando naquele momento. Perfeito. Ansiedade, conta para pagar, trabalho, bababá. Tem um monte de situação naquele momento que tá te fazendo não sorrir. Exato. Tá te fazendo te preocupar, medo e de você aproximação. E você contamina o momento que você está conhecendo aquela gata, conhecendo aquela pessoa, com toda aquela bagagem negativa, com Cara, todo esse então, passado, tudo o lance isso. se você não tá sorrindo, se você se pegou não sorrindo com uma linguagem corporal boa, no local que você estiver, respira, dá uma olhadinha nos locais, vê coisas que te inspiram e te façam esquecer dos problemas momentaneamente, porque você tá ali justamente para isso. Perfeito. Você tá justamente para isso, você tá justamente para esquecer. Perfeito. Ideia outra, cara. O que a gente passa, não só das dicas que a gente vai passar, tá passando esse tempo todo, todo mundo quer saber como ler. Quer saber como entender, ler a linguagem corporal dos outros, porque se conseguir ler, existe essa obsessão, né, com conseguir ler a linguagem corporal como se fosse conseguir ler mentes. E o que a gente está falando aqui é o seguinte, foque em si. Faça você sentir aquela positividade. Faça você sentir e projetar aquela vibe divertida. Porque isso que vai fazer... É o principal e o mais fundamental e o necessário para causar isso nos outros. No caso, nela. Sim, e lembrar que o genuíno, né, o sorriso genuíno não vem da sua boquinha, tá? Vem dos seus olhos. Vem dos olhos, cara. É você sorrir e fazer aquela apertada inteira na cara, né? Você Exatamente. enrugar a sua cara. Enrugar ela toda. De sorriso. E vem do seu coração, vem do core, não vem de outra situação. Então, e outra curiosa, Dea, todo mundo quer aprender a ler a linguagem corporal para, entre aspas, controlar a situação, né? Ter essa forma, esse aspecto de controle. E assim, como isso é difícil? Para começar, a leitura de linguagem corporal não tão precisa. A gente falou um pouco disso semana passada e a gente ainda vai elaborar mais em como você vai conseguir ler melhor. Mas, cara, o que a gente está falando aqui, o principal, e essa do sorriso grita isso. Se você quer resultados externos, estilo de vida, mais mulheres, assim, amizades melhores, viagens, oportunidades, você passa a consertar o interno primeiro, o que está vindo de dentro para fora. Porque se você já não teve as melhores respostas, quase que certeza, sem nem te conhecer, tenho quase certeza que é exatamente esse o problema, os sinais que você está emitindo, e linguagem corporal é um dos principais, certo? Sim. Então esse espelhamento, cara, pensa assim, Dea, você vai conversar com uma pessoa e você faz aquele sorrisão. Você tem um sorrisão bem aberto, bobo, aquele com óculos onde você engruvinha a cara inteira. Só que aí você está conversando com alguém você chega para conversar com alguém de cara fechada. Pode ser uma mina, pode ser outro cara, tanto faz, certo? Aí é uma coisa que assim, a gente fala de framing, que o framing mais forte sempre vai absorver o mais fraco. Então, se você tá com aquele sorrisão bobo e a pessoa tá com a cara fechada, o que eu tô falando de mais forte, e eu tô dando uma palavra até realmente de combate, porque a gente vai ter, não vamos dizer combate, mas um embate de quem vai absorver quem. Você vai fazer aquele cara sorrir primeiro, ou você que vai fechar a cara e vai fechar sua linguagem corporal por causa da cara feia dela? Quem vai ser mais forte aqui nesse embate? E olha a influência que isso acaba tendo na sua confiança e na sua autoestima. Você pode chegar sorrindo, chegar todo ali, pá, você vai conversar com alguém que tá com a cara super fechada ou algo assim, sabe, que não vai ser nada receptivo, é capaz que você encolha, murche, diminua, né? E isso acontece muito com o cara quando a mina não é muito receptiva. A mina não tá sorrindo só porque você tá sorrindo, aí, meu irmão, vai de algo que a gente vai falar que é a sua força, cara. Porque a gente é facilmente influenciado, não só nós, ela também é. Então, se você pode ser facilmente influenciado pela cara fechada dela, ela também pode ser facilmente influenciada pelo seu sorriso. Então, esse embate ou essa adversidade é uma diversidade da vida.
Isso a gente tem que lidar com isso o tempo todo dia, toda hora. Pessoas de cara fechada, pessoas que, sabe, agem com você de uma forma negativa, que não vão dar as respostas que você quer. Só que agora a gente está falando da sua força, meu irmão, da sua capacidade de ser forte, da sua capacidade de ser resistente a essa negatividade que vai vir do mundo. O mundo não é podre não, o mundo é lindo, mas vai dar negatividade pra gente sim. E assim, olha agora como é importante você malhar e ter um físico bom. E eu tô falando só pra sua força psicológica, sua nutrição, uma noite de sono, né? E tudo isso como é crucial. Vamos já dar um andamento aqui, porque a gente falou de olhos agora há pouco. O contato visual, brother, o contato visual é de suma importância também na linguagem corporal. Sim. Se você não tiver com o seu contato visual ótimo, né, para mostrar confiança, amizade, interesse. Então, e vamos lembrar sempre... criar atração e conexão com uma gata. E lembrar, né, sempre nessa regra de espelhamento. Que a gente está falando de contato visual, tudo bem, contato visual, só que a gente fala de... sempre fala, não faça olhar de tarado. Não, isso aí é excesso, né? Não faça olhar de cachorrinho pidão. E isso significa o quê? Olhinho murcho. Não, contato visual, você tem que mostrar confiança, você tem que mostrar coisa genuína, coisa que você está de bem com a sua vida, igual a gente acabou de falar de sorriso. Aquela coisa do olhar de tarado, ou de olhar de esquisito, ou passar uma vibe esquisita para aquela gata, para aquela, né, pessoa que você está conhecendo, é quando você segura demais o contato de olhar. Você olha a pessoa no olho e fica segurando. Ou do tarado, olhando para as tetas dela, alguma coisa assim, ou a boca, né? Então, sim, é para olhar no olho. É importante isso. Segurar excessivo, ser muito com esse negócio, ficar olhando, é ruim. Só que eu acho que a maioria dos que tem a dificuldade com que a gente ajuda aqui, DA, é que eles evitam a linguagem corporal. Evitam. Sim. Então, é uma importante. E a gente passou a técnica no episódio, mas vou repetir a técnica aqui. Quando você vai conversar, olha no olho. Quando você vai ouvir, você pode quebrar esse contato de olhar, olhar um pouco para o lado. E o olhar tem que ser sempre suave e relaxado, cara, nesse contato visual, cara. Tem que não vamos secar, né? Você tem que mostrar sempre um contato visual forte e constante, só que este forte e constante não necessariamente é aquele olhar fixo. É o que o Edward acabou de falar. Você tem que mostrar que está interessado na conversa, só que ao mesmo tempo você tem que estar interessado no ambiente que está cercando vocês. Então, né? Vamos lá, você falou tudo. Porque se você tem são duas coisas mesmo, minha gente. É vocês pensarem, vocês têm que olhar o peixe, né, e segurar o gato. Duas coisas ao mesmo tempo. Se possível, fazer até 3 coisas ao mesmo tempo. Então, mas exatamente. Não mostrar. Mostrar interesse, sim, na mulher, mas também mostrar o ambiente. Ele telegrafa. No ambiente, né, ele telegrafa esse interesse, cara. E muita gente já chegou quando eu propus esse exercício de você olhar no olho da pessoa quando você fala e quebra esse contato visual quando a pessoa fala, aí sempre chegam para mim e falam, não, peraí, aí você não vai mostrar que você não tá prestando atenção no que a pessoa tá falando e tal, pô, você tem que olhar para mostrar que você tá prestando atenção. Eu falo, não, sabe como você vai mostrar que você tá prestando atenção? Nas palavras que você usa para responder, no contexto da sua resposta. Aí que a pessoa falou alguma coisa, você quebrou o contato, você deu o ouvido para ela, aí na hora de você voltar com uma resposta, sabe, a pessoa falou, que não sei o quê, que viajou para tal lugar, que foi para o Peru, tal não sei o quê, aí na hora de eu responder eu vou falar, pô, que eu adoro tomar pisco, que sabe, que a bebida lá do pisco sour lá do Peru e tal, então ela já sabe que eu estava prestando atenção, sabe que eu estava elaborando em cima disso. Então essa técnica de quebrar o contato visual quando a gente está interagindo, é importantíssimo a gente saber medir e notar isso aí, porque igual o sorriso, ele pode trazer conforto e relaxamento em quem você está interagindo, ou, se você usar errado, ele vai passar desconforto e tensão. Pensa assim, cara, você pode ser um cara que ou não sorri,
ou fica fixado com contato de olho, ou olha para o chão. Pensa nos amigos, cara. Se você tem um amigo que é sempre ou ranzinza com a falta do sorriso, ou alguém que não olha no olho, isso é um amigo que você tem chato pra caralho, que é chato pra né? caralho, que você acaba querendo evitar. Então, se você já acha um amigo que faz isso chato, imagina o que uma gata que tem 0 investido em você vai pensar na primeira vez que você conhece ela, né? Então, é para todo mundo já ficar esperto nesses elementos, que eles são a base. Que se a gente errar aqui, a gente acaba fudendo tudo, né? Porque a gente vai passar no próximo agora mais elementos. Gestos, né, cara? A gente vai passar gestos e postura, tiques, confiança, toques. Não, como tocar, como que a gente vai conseguir agora aplicar e usar todas essas partes. Sim, de gestos, de linguagem corporal negativa, neutra, positiva, enfim, como isso vai funcionar para atração, a gente vai mandar na próxima semana. Então a galera aí do Spreaker, do Google Podcast, Deezer, iTunes, Spotify, YouTube. Que está compartilhando os nossos episódios. Espero que tenham gostado disso, mas tem mais. Procurem aplicar. Não, vai ter mais aqui. Próximo domingo a gente vai falar sobre coisas mais práticas, né? Como que a gente... Não, peraí. Além dos gestos e toques, nós vamos falar de postura, vamos falar de negatividade e positividade. Tudo amarra, né, Dea? Tudo amarra, né? Tudo vai entrar. Exatamente. Porque, assim, quando a gente consegue exercer... Se a gente começar com o pé esquerdo, com esses elementos que a gente discutiu agora, você já não vai fazer funcionar o resto. Então, alinha isso aí, passa a semana treinando, não se esqueça, aplica tudo que você aprende aqui, né? E compartilha nosso programa, né, Dea? Muito obrigado a todos vocês. Facebook, TikTok, Instagram, estamos todos nas mídias, www.likeastraining.com.br. Até a próxima semana. Um abraço. Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeastraining.com.br para saber mais sobre nossos